Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo André Cremonês, vou acompanhar vocês nesse curso de biogás e biofertilizantes. Me apresentando então, eu sou formado em tecnologia de biocombustíveis e atualmente eu curso em engenharia de bioprocessos, ambos os cursos na Universidade Federal do Paraná. Eu tenho mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e por essa mesma instituição eu também concluí meu doutorado em Engenharia Agrícola, especificamente na área de saneamento ambiental e recursos hídricos. Então, já há vários anos eu venho trabalhando com biogás. Para mim vai ser um prazer poder passar esse tempinho com vocês. Então, iniciando a nossa primeira aula, né, o nosso primeiro módulo, ele se denomina disponibilidade, caracterização e o potencial de substratos. Então, a gente vai falar dos substratos disponíveis no Brasil, no nosso país, com potencial para a produção de biogás e utilização dentro dessa cadeia produtiva. Beleza, gente? Bom, pessoal, então o que a gente vai abordar nessa aula? Inicialmente, são três pontos principais. O primeiro deles é a disponibilidade de matérias-primas para utilização na produção de biogás. Quais são as principais? Vamos trazer alguns dados, falar um pouquinho sobre elas. Então, contextualizando um pouquinho, já que essa é a nossa primeira aula, então da onde que surgiu toda essa questão dos biocombustíveis, principalmente do biogás que a gente está falando? Então, a gente sabe que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o nosso mundo ele passou por uma crise energética. Então, começou a se surgir aquela questão de que será que os combustíveis fósseis irão acabar? Então, atrelado a isso e também as questões ambientais, os países começaram a ficar um pouco preocupados com relação à sua segurança energética, principalmente países que eram muito dependentes de importação desses combustíveis fósseis, né? Então, para que se conseguisse uma segurança energética nacional, a maioria das nações começaram a desenvolver pesquisas e projetos governamentais, normalmente, no desenvolvimento de combustíveis alternativos, outras fontes de energia que pudessem suplementar as matrizes energéticas nacionais. Então, no Brasil, a gente sabe muito bem que se iniciou principalmente com o pró-álcool, né? Na própria década de 70 ainda. A gente teve o pró-óleo também, que veio se converter nesse plano nacional de biodiesel, que a gente vem vendo essas adições crescentes de biodiesel, né? Um programa que está em amplo desenvolvimento. E também o biogás, da onde que surgiu o biogás? Então, o biogás já é a biodigestão anaeróbia, que é o processo no qual se obtém o biogás. Ele já era utilizado há milênios, então ele já era utilizado na China, principalmente na China e na Índia, como uma forma de saneamento ambiental. E quando passou-se a se analisar que é muito interessante um combustível onde a gente tem um balanço econômico e um balanço energético positivo, então passou-se a se considerar o biogás também como uma alternativa energética. Por quê? Normalmente se associa à produção de biogás à utilização de resíduos. Então, o que mais a gente vê principalmente resíduos agrícolas, da pecuária e resíduos agroindustriais. Eram compostos que antes você tinha um custo para realizar o tratamento e hoje você pode tratar esses materiais e ainda ter um produto secundário da cadeia, que é o próprio biogás. Em alguns casos, o biogás pode passar a ser até o produto primário. Às vezes você ganha mais dinheiro gerando biogás do que com a própria atividade fim daquele empreendimento. Então, isso é uma das coisas que motivou muito a introdução também do biogás como um biocombustível. E aí, falando então diretamente sobre as matérias-primas disponíveis para a produção de biogás no nosso país. Eu vou elucidar as principais e eu vou dar um enfoque também para aquelas que se concentram no Paraná, já que é a principal região de abrangência desse nosso curso.
Então, iniciando com a água residual de suinocultura. Então, com relação à produção de suínos, o Brasil ele se encontra numa condição muito favorável quando se fala do ponto de vista internacional. Então, a gente vem ocupando a quarta posição mundial, tanto para produção quanto para exportação. Então, são valores bem significativos. 3,97 milhões de toneladas produzidas no ano 2018 e 646 mil toneladas exportadas. Então, são valores bem substanciais. Com relação ao abate desses animais, então a gente teve um abate nesse mesmo ano de 11,31 milhões de cabeças. E uma coisa que é muito interessante a gente ressaltar, a concentração desses animais. 66,2% do abate e, consequentemente, a gente sabe que boa parte dessa produção também vem dessa região, se concentrou na região sul. Então, a gente vê um adensamento muito grande dessa atividade de pecuária voltada à produção de suínos. E o que isso acarreta de forma ligada, né? Uma grande geração de resíduos. Então, o que se estima é que é gerado aproximadamente 300 milhões de litros de resíduo, de água residuária por dia, né? Então, seria o equivalente a 300 mil metros cúbicos por dia. Então, obviamente, que é uma quantidade substancial de resíduos, 100 milhões de metros cúbicos ao ano. E a composição básica desse resíduo, como já se é de se esperar, é que ele é composto por urina, fezes dos animais, restos de ração e águas de lavagem, porque normalmente os criatórios desses animais são lavados, o piso é lavado com água, então a gente aumenta dessa forma consideravelmente o volume de resíduo nessas propriedades. Então, basicamente, a composição desses resíduos é fezes e urina, os restos de ração que caem no chão, que ficam no chão. Também, obviamente, uma quantidade muito grande de nutrientes que está associada às próprias fezes, né, desses compostos que não são totalmente digeridos. E aí a gente entra também em questão de detergentes, compostos e produtos de limpeza. E ainda tem a questão também de antibióticos, outros compostos que são introduzidos nos animais. Com relação ao potencial poluidor, então, quando a gente vê esses números, né, esses valores absolutos de geração de resíduo, o que se sabe é que um suíno de terminação, um porco grande, ele tem um potencial poluidor equivalente a 3 humanos e meio. Então, se a gente analisar a população de suínos que a gente tem no nosso país, praticamente equivale em quesito de poluição à população brasileira, jogada essa proporção. E normalmente o que se fazia com esses resíduos? Esses resíduos eles eram mantidos em esterqueiras, populares esterqueiras, por longos períodos, para que então esse material estivesse estabilizado e pudesse ser disposto no solo, porque ele tem uma característica biofertilizante muito interessante, justamente pela elevada concentração de nutrientes. Então, a problemática era a grande quantidade de tanques para armazenamento, porque são longos períodos, e aí se viu a possibilidade de se destinar esse resíduo para a finalidade de produção de biogás. Outra coisa que é problemática, esse resíduo se encontra quase que em sua totalidade, como a gente já comentou, boa parte pelo menos, na região sul, então é uma concentração de animais muito grande numa região delimitada e pequena. Então, obviamente, se tem um problema com relação à capacidade do solo de absorver todo esse resíduo que é gerado nesses locais. Então, justamente por isso também se vê essa questão da digestão anaeróbia como uma alternativa para a degradação desses compostos e, consequentemente, a produção do biogás e de um biofilme. E aí a gente vai para o nosso segundo substrato.
Então, a manipoeira. Manipoeira é advinda da mandioca, então regionalmente conhecida por diversos nomes, dependendo de onde você se encontra. É conhecido também como aipim, macaxeira. É uma cultura milenar, então aqui das Américas. Quais as características e por que ela é tão interessante, né? Então a mandioca, por ser muito rústica, ela se adapta bem em praticamente qualquer clima. Então você não tem dificuldades de produção, principalmente em regiões onde o solo ele já tem uma baixa produtividade. E também ele é um produto de subsistência no Brasil. E, consequentemente, né, o Brasil tem ótimos indicadores para essa cultura também. Da mesma forma que a produção de suínos, então o Brasil ele se encontra na quarta posição no mundo de produção de mandioca. Então, eu tenho um dado aqui do ano de 2016 que foram produzidas 21 milhões de toneladas dessas raízes. E o Paraná, ele é o segundo maior produtor do país, representando então 14,79% de toda a produção nacional. Então, o país ele também tem uma capacidade instalada considerável de produção de fécula. O estado do Paraná também é o maior produtor, então a gente tem uma capacidade instalada de 21,4 mil toneladas por dia, um valor bem elevado. E no ano de 2018, então, foram processadas 536,6 mil toneladas de fécula. E aí, como que se dá a obtenção desse resíduo, da manipoeira? Então, dentro do processamento da mandioca, normalmente voltado à obtenção de fécula, existem alguns subprodutos, né, alguns resíduos que são gerados no processo, sólidos e líquidos. Então, como sólidos, a gente tem os talos, as polpas e as cascas, e como resíduos e efluentes líquidos, a gente tem a manipoeira. O que é a manipoeira? A manipoeira é a água residuária advinda da prensagem da mandioca. Ela tem como característica um aspecto de um líquido leitoso, então tem um odor forte, você percebe um cheiro azedo, então ela é ácida mesmo. E como indicadores, então eu tenho dois aqui. Com relação à quantidade de mandioca processada, podem ser gerados até 300 litros por tonelada de mandioca, ou 20 metros cúbicos por tonelada de amido. Então, uma quantidade super elevada de efluente que pode ser gerado. Então, considerando a produção nacional que a gente viu no slide anterior e a gente extrapolar esses dados, então, no ano de 2018, por exemplo, poderiam ou podem ter sido gerados até 160 mil metros cúbicos desse efluente. Então, se a gente analisar a destinação desse material, que normalmente não tem nenhuma finalidade nobre, esse resíduo ele vai passar somente por lagoas de tratamento, né, por processos secundários, primários, secundários e terciários de tratamento. Não é um produto que normalmente é aproveitado com outras finalidades. A gente vê também um potencial muito grande de utilização para a produção de biogás, principalmente porque ele tem uma elevada carga orgânica. Então, a gente imagina já que uma fração do amido presente na mandioca, ele não totalmente extraído, então essa fração ela é perdida na água residuária e, consequentemente, né, se atribui uma elevada carga orgânica a essa manipoeira, e existe também a presença de alguns compostos tóxicos, como glicosídeos cianogênicos, então que eles podem ser oxidados, podem se transformar em cianeto, e esses compostos, se dispostos em corpos hídricos, por exemplo, podem trazer sérios danos aos organismos. Eles podem, esse glicosídeo cianogênico, ele traz alguns problemas relacionados também à inibição do transporte de oxigênio no sangue. Então, ele é bem tóxico.
E o processo de biodigestão anaeróbia, ele não é afetado por esses compostos. Então, uma alternativa super interessante seria a destinação desse resíduo a esse processo. Aqui a gente tem uma fotinha, só para vocês verem mais ou menos como é a característica do efluente, né, da manipoeira. É claro que isso aqui provavelmente não está seguindo nenhuma norma sanitária e ambiental, né, mas foi uma foto que eu encontrei para que vocês pudessem ver mais ou menos a característica do resíduo. Dando continuidade, o próximo substrato com potencial de utilização para a produção de biogás é a vinhaça. Então, a gente não tem nem o que falar, né, com relação à produção de cana-de-açúcar no Brasil. Isso é algo que vem desde antes da República, perdão. O Brasil, então, com relação à produção, ele é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar do mundo. Então, a gente é número 1 nisso. Na safra de 2018-2019, foram geradas 625,96 milhões de toneladas de cana. Então, só a região sul foi responsável por 37,85 milhões de toneladas. Então, o desenvolvimento muito grande da geração de vinhaça ocorreu, como eu falei lá no comecinho, na apresentação da nossa aula, na contextualização, devido ao proálcool, porque antes praticamente toda essa cana era destinada à produção de açúcar. O açúcar ainda é uma via muito interessante justamente por ser uma commodity, mas mediante a necessidade de etanol, então se surgiu esse outro direcionamento que também é a produção de etanol. Uma coisa muito interessante que o Brasil sai na frente de muitos outros países que utilizam, por exemplo, o milho como fonte, como matéria-prima para a produção de etanol, é o elevado balanço energético da cana-de-açúcar. Então, para cada unidade de energia que é gasto na produção de etanol de cana-de-açúcar de primeira geração, você tem um rendimento de 9 unidades. Então, o balanço energético é muito elevado e por isso que é muito interessante a produção desse combustível a partir da cana-de-açúcar. Então, com relação à geração do resíduo, o que acontece? Então, no processo de fermentação da água rica em carboidratos, rico em açúcar, você tem a digestão desses açúcares e, posteriormente, a destilação desse etanol. A fração líquida que sobra desse processo de destilação é a considerada vinhaça. Então, a vinhaça ela tem um potencial poluidor grande. A gente vai falar um pouquinho para frente das características desses substratos, mas se ocorre a geração acentuada desse resíduo. Aqui a gente tem um gráfico, só para elucidar um pouquinho, o desenvolvimento da produção de cana-de-açúcar e de etanol no Brasil. Então a gente vê como cresceu de forma acentuada e como a produção de etanol acompanha a produção de cana-de-açúcar. Então, desde lá do início dos anos 2000, a gente viu que a tendência dessa curva de crescer e a gente vê um crescimento considerável também conforme se aumenta a população, conforme o país vem se industrializando, então a gente vê esse acréscimo no consumo e utilização desses combustíveis. Aí cabe uma interpretação um pouco mais profunda. Se intensificou a atividade de produção de cana porque a demanda de etanol se elevou, ou o contrário, se elevou a produção e consumo de etanol porque houve uma elevação na produção de cana, mas isso é algo que a gente não vai avaliar agora. Então, ainda falando um pouquinho do resíduo, são gerados aproximadamente entre 8 e 15 litros de vinhaça para cada litro de álcool produzido. Então, a cinética da produção de etanol, ela já induz a geração de aproximadamente, em volume, 15% de etanol. Então, de cada 100 litros de mosto que você vai colocar para fermentar, só 15% vai virar etanol hidratado.
e ainda é hidratado. Então, todo o restante desse composto é vinhaça. Então, normalmente dotado de uma elevada carga orgânica. Então, a gente consegue ver aqui na foto, né, um fluido relativamente escuro, marrom escuro. Tem uma alta acidez e também apresenta um odor forte. E se a gente analisar essa média de geração de efluente por litro de etanol produzido e analisar a produção de etanol, então tem-se uma produção média anual de aproximadamente 225 a 422 milhões de metros cúbicos desse efluente ao ano. Então, uma geração considerável. O que se faz hoje com essa vinhaça? Normalmente, ela, não vou dizer normalmente, mas o que acontece muitas vezes é que esse material é diretamente disposto nas próprias plantações de cana. Então já existem diversos estudos que comprovam a perda da eficiência da cana-de-açúcar, tanto em questão de teor de açúcar quanto em produtividade em tonelada de cana pelo uso intensivo dessa vinhaça sem tratamento. Por quê? Porque ela apresenta algumas características que a gente também vai falar um pouquinho à frente. Mais um resíduo, os resíduos da pecuária de leite. Então, a pecuária de leite é um setor que vem se desenvolvendo a passos largos no nosso país. Então, tem-se que a produção ela vem se elevando em torno de 4% ao ano, e isso representa 17% do PIB da pecuária, o 17% da fração do PIB que é responsabilizada pela pecuária como um todo. Então, se a gente analisar toda a contribuição da pecuária para o PIB, disso 17% é representado pela pecuária leiteira, para ficar claro, para a gente não confundir. Então, no ano 2018, foram produzidos 33,8 bilhões de litros de leite. Existe atualmente um plantel de 16,4 milhões de vacas leiteiras, com destaque para a região sul, que é responsável por 20,6 de todo esse plantel. Então, a gente vê que a região sul concentra uma produtividade agropecuária extremamente elevada em todos os setores. Apesar da gente ter um valor elevado e considerável, né? Então, o plantel de vacas de leite ele tem diminuído no país, não aumentado nos últimos anos. Por quê? Isso provavelmente está relacionado à elevação tecnológica, à melhoria nas linhagens, nos cruzamentos das vacas. Então, hoje, no desenvolvimento dos tratos, ambientação, hoje se tem vacas com uma produtividade muito superior à que a gente tinha antigamente. Então, foi possível a redução parcial desse plantel em virtude desse incremento na produtividade. Mas ainda assim, a quantidade de resíduos gerados ela é considerável, é muito grande. Então, o grande problema normalmente se associa aos novos modelos do setor, que são os sistemas de confinamento. Por quê? Porque normalmente, para esse tipo de manejo, você não precisa de áreas tão grandes, você não precisa de áreas de pasteio tão grandes. Então, você tem os animais confinados e, consequentemente, você tem uma elevada geração de resíduos no formato de fezes e urinas por unidade de área. Então, você tem uma área pequena e uma quantidade de resíduo muito grande. Então, como eu falei do desenvolvimento tecnológico e elevação da produtividade dos animais, isso também é decorrente dos tratos alimentares. Então, se complementa muito as rações desses animais e com vitaminas, com proteínas, com minerais e, consequentemente, você tem um resíduo um pouco mais complexo, que tem uma alta concentração de nutrientes, consequentemente, obviamente, e também de carbono, de matéria orgânica. Então, aqui a gente tem um indicador aqui médio, então, com base
tudo com base nessas referências que eu deixo no rodapé das páginas. Então, são produzidos aproximadamente 54 quilos de resíduo por animal ao dia. Então, um valor médio estimado, não é nada absoluto, mas é algo para a gente ter uma noção. E além disso, por animal, são normalmente gastos até 200 litros, considerando a limpeza das estrebarias, desses piquetes onde esses animais ficam dispostos no confinamento. Então, também, se a gente analisar, uma concentração acentuada de resíduo. Um outro resíduo que veio tendo um potencial crescente, né? Na verdade, se iniciou com uma preocupação e hoje já se vê diversas possibilidades de utilização, dentre elas a biodigestão anaeróbia é uma das possibilidades, é o glicerol residual. Então, outra coisa que eu comentei na contextualização, quando a gente começou a falar do cenário, com o desenvolvimento do projeto do programa ProAlcool e depois do ProOlio, com esse Programa Nacional de Biodiesel, desde 2005 começou a se implementar um teor obrigatório de biodiesel ao diesel. Hoje, até a data que estamos, se tem a necessidade e obrigatoriedade de adição de 12% de biodiesel ao diesel petroquímico, e isso, consequentemente, começou a requisitar uma produção muito grande de biodiesel. Então, se a gente analisar com relação ao diesel fóssil, no ano de 2018 foram produzidos e comercializados 55,56 bilhões de litros. Então, se a gente fazer a proporção de biodiesel desses 56, a gente vai ver que a gente tem uma produção muito elevada. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente pode acompanhar a evolução na produção de biodiesel no país e que se leva em consideração que em 2005 a gente teve uma introdução, que, se eu não me engano, foi 1 ou 2% de biodiesel ao diesel, e ela foi crescendo, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, e agora 12%. Então a gente consegue perceber como vem crescendo aqui nessa seta bem feia que eu estou desenhando aqui para vocês, para que a gente veja a evolução da produção de biodiesel. E aí, beleza, Paulo, como que ocorre a geração do glicerol residual? Então, durante a reação química, onde você vai reagir os triglicerídeos com um álcool e um catalisador, você vai ter a quebra desses triglicerídeos e a cabeça dessa molécula ela é chamada glicerol. Então, os ésteres são liberados para serem utilizados, né, como combustível, e esse glicerol, durante a transesterificação, que é o processo de conversão dos triglicerídeos a ésteres, que são os denominados biodiesel, né, você vai ter uma separação de fases. Então, você vai ter uma fase superior, que é o biodiesel, e uma fase inferior, que é o glicerol. Então, para cada 10 kg de biodiesel, são gerados aproximadamente, pela estequiometria das reações, 1 kg de glicerol. O glicerol, como a gente vê no comércio, nas farmácias, ele tem um valor agregado muito alto. Ele pode ser utilizado para alimentação, ele é utilizado na produção de cosméticos, de medicamentos, só que a gente tem um problema. O glicerol, que é gerado no processo de produção de biodiesel, ele é impuro, ele é escuro, ele tem uma quantidade muito grande de impurezas, como água, ácidos graxos que não reagiram no processo, sabões, restos de catalisadores. Então, isso confere a esse resíduo uma alta carga orgânica, que muitas vezes não é viável realizar o refino desse material. Não vale a pena você refinar ele para utilização com fins mais nobres. E aí você vê a possibilidade de utilização desse efluente também nos processos de biodigestão.
Um outro substrato com um certo potencial, um grande potencial na verdade, é a cama de aviário. Então, principalmente na região sul, a gente vê uma produção altíssima. Quem mora na região sul, com certeza deve ter aí na região produtores de aves e deve ter algum abatedouro próximo de diversas empresas cooperativas. Então, o nosso país hoje ele é destaque na produção de frangos. Ele exporta para mais de 150 países. Então, no ano de 2018, de carne foram produzidas 12 milhões de toneladas. Dessas, 4,32 milhões foram exportadas. Então, o Brasil ele se encontra na segunda colocação como o maior produtor de aves de corte do mundo e primeiro em exportações. Do cenário nacional, o Paraná ele é o maior produtor nacional, com uma produção equivalente a 31,92% da produção nacional. E a região sul, somente a região sul, ela é responsável por mais de 50% desse volume de produção. Então, o que cabe aqui a gente comentar novamente? Assim como eu comentei anteriormente dos suínos, isso vale para a maioria dos resíduos que a gente conversou até agora. A concentração de resíduo. Então, como mais de 50% da produção ela acontece na região sul, então imagine que todo esse resíduo que ele é gerado, ele também se concentra para disposição nessa região. Então, muitas vezes, se a gente analisar num cenário nacional, a condição de disponibilidade e disposição desses resíduos, a disposição final desses resíduos, não seria tão problemática se a gente tivesse como deliberadamente, digamos que, distribuir esse resíduo por todo o país. Mas a gente tem uma concentração de geração desses efluentes em determinadas regiões. E não é viável você carregar isso para outros lugares. Então, por isso, você tem a necessidade de dar uma finalidade in loco para essas camas, para esse material. No caso da cama, ela tem um potencial altíssimo como fertilizante. Só que a gente ainda tem que analisar a questão da consideração da capacidade do solo em absorver esse resíduo, que a gente tem que limitar isso. Então, muitas vezes a gente pode ter uma concentração, uma quantidade de resíduos que excede a essa disposição e que vão requerer algum tipo de tratamento. Então, normalmente, as camas dentro da cadeia produtiva de aves é o principal resíduo gerado. Então, o material ele tem origem vegetal e ele tem diversas finalidades, dentre elas a retenção de calor para esses animais. Normalmente, a base dele é pó de serra ou resíduos de madeira, então varia um pouco a matéria-prima que é utilizada na produção das camas que são adicionadas, e no final do processo a gente vai retirar essa cama e além desses resíduos vegetais, a gente vai ter uma concentração elevada de dejetos dos animais, dos próprios animais. E a concentração desses dejetos vai variar com o número de repetições com que essa cama ela é utilizada. Dentre as características desse resíduo, a gente tem um elevado teor de ureia. Então, por isso, isso é um dos fatores que é interessante do porquê que ele é tão utilizado como biofertilizante, pela alta concentração de nitrogênio. No entanto, elevadas concentrações de nitrogênio, elas, quando depositadas no meio ambiente, quando carreadas para rios, elas têm potencial poluidor muito acentuado. Um pouquinho também sobre um outro efluente, que são os efluentes advindos de laticínios. Então, junto com a produção de leite, né, obviamente esse leite ele tem alguma destinação. Em média, a gente tem a produção de 24,46 bilhões de litros de leite no nosso país, isso atrelado àquela produção que eu comentei anteriormente do plantel de vacas leiteiras. E dessa produção, a gente tem que 34% ele é processado para a produção de queijos, 26% de leite longa-vida e 18% leite em pó.
Então, durante o beneficiamento e processamento do leite, a gente tem a geração aproximada de 40 bilhões de litros anualmente, uma média de 2,5 litros para cada litro de leite processado. E o que a gente tem? Um resíduo com pH baixo, uma considerável acidez em decorrência dos carboidratos, das proteínas que a gente tem presente nesse efluente e uma elevada carga orgânica. Hoje, os efluentes laticínios, eles têm um potencial, eles não são tão destinados a processos de tratamento como a biodigestão anaeróbia ainda, porque normalmente esse resíduo ele tem um valor agregado muito grande. Então, ele pode ser utilizado com outras finalidades, até alimentícias. Então, se utiliza ao máximo dos substratos que a gente tem dentro dessas indústrias, mas que também poderia apresentar um elevado potencial para a geração de biogás. Temos também os efluentes da indústria cervejeira. Então, dentre os ramos industriais, a gente tem que essa atividade da produção de bebidas fermentadas, elas respondem por 1,6% do PIB do país, algo relativamente considerável. E no ano de 2016, como indicador, a gente teve a produção de 14 bilhões de litros de cerveja produzido. Então é um setor que movimentou 77 bilhões de reais e gerou mais de 2,2 milhões de empregos. Então é um setor extremamente importante. E uma atividade que vem se desenvolvendo dentro desse setor é das cervejarias artesanais, que vem se intensificando cada vez mais. Só o Paraná, ele tem uma capacidade instalada de 2,3 milhões de litros por mês de cerveja artesanal. Então é algo relativamente considerável e é um setor que vem se desenvolvendo e crescendo consideravelmente. Existem diversas pesquisas que focam na questão da utilização dos resíduos de cervejarias como um substrato potencial para a produção de biogás, e a gente vai falar disso um pouquinho para frente. E dentro desses resíduos, o que a gente tem? Restos do produto, do processo, seja de maltearia, do processo de fermentação, resíduos com anti-espumantes, resíduos de inóculos, restos de inóculos, que consequentemente também apresentam uma elevada carga orgânica. E por último, não menos importante, temos também os resíduos de abatedouros. Então, não tem como a gente falar da produção de suíno, falar da produção de gado, de corte, de gado leiteiro, falar da produção de aves, sem falar da produção de carne, porque a maior parte dessas cadeias produtivas tem como finalidade a produção de carne. Então, aqui temos indicadores de produção de carne suína, 3,97 milhões de toneladas. Carne de frango, 2,5 bilhões de aves por ano. O Paraná, ele é o maior produtor de carne de frango, assim como a gente já falou anteriormente. Carne de gado, 157 mil cabeças apenas no Paraná abatidas para o ano de 2018. E esses efluentes de abatedouros, eles têm uma concentração orgânica extremamente elevada, um potencial poluidor muito grande. Por quê? Porque eles têm um teor de gordura muito acentuado e também de proteína advindo desses resíduos. Então, atualmente, existem diversos processos sequenciais dentro da indústria para o tratamento desses resíduos. Então, a gente tem normalmente a separação desses materiais graxos e essas proteínas, mas também a biodigestão anaeróbia pode ser vista como uma alternativa para a degradação desses materiais, principalmente por terem um elevado potencial de geração de biogás. Então, as referências que foram utilizadas nessa apresentação estão todas contidas na seção de referências da nossa apostila 1, que se refere a essa nossa primeira. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês. Um abraço e até a próxima.